Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Deixa uma palavra para nós nesta manhã. Eu abri a palavra de Deus aqui e caiu no livro de Reis. Esses dias atrás eu estava fazendo uma mensagem aqui no livro de Salmo. Aí quando estava no meio da mensagem, o telefone deu um negócio aqui e parou a mensagem. O inimigo, ele trabalha para parar até as mensagens que o Senhor nos dá. Mas eu não vou voltar lá. Vou deixar essa mensagem para outro dia. Eu pedi ao Senhor uma mensagem nova hoje pela manhã. E Deus me deu essa mensagem aqui. E essa mensagem, ela vai falar conosco. É muito importante nos dias de hoje. Para as pessoas que hoje estão tendo tanto desemprego, tantas lutas, tantas dificuldades para muitas pessoas. E hoje eu vou trazer uma palavra de fé. Que se você executar a sua fé e obedecer a palavra, o Senhor vai fazer como Ele fez com essa mulher. Em nome do Senhor Jesus, na minha vida e na sua vida. Aqui no livro de Reis, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e levou-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede para ti vasos emprestados e todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, eles, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém, eles disse: Não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai e vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e os teus homens, os teus filhos vivem do resto. Amados, olha como a palavra de Deus, ela nos ensina a usar a fé. Nos ensina a buscar de Deus o nosso socorro. A palavra de Deus, ela nos relata que quando fosse aproximando a vinda de Jesus, as dificuldades ia ser tanta que o justo ia viver pela fé. Por que pela fé? Porque, na realidade, as coisas iam ficar muito difíceis. A natureza ia se revoltar contra o homem. Então, amados, nós estamos vendo que já está se revoltando. E nós precisamos prepararmos a cada dia espiritualmente, porque nós íamos viver pela fé. Vamos explanar alguns versículos aqui. O título é assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. É o título. Eliseu, ele era um homem de Deus. O Senhor usou para que aumentasse o azeite da viúva. Na verdade, Eliseu só foi o vaso usado
para que aumentasse o azeite. Quem aumentou foi Deus. Deus é que faz todas as coisas. Ele fez isso através do profeta. Então, vamos para o primeiro. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então ela disse para Eliseu que o marido dela tinha morrido. Ele era filho dos profetas, filho dos profetas. Era filho dos profetas. E temia a Deus. Era um homem que era temente a Deus, né? E temia ao Senhor. E veio o credor e levou-me os meus 2 filhos para serem servos. Então veio um credor, o marido dela estava devendo uma pessoa. E aquele credor, na época da lei, se a mulher não tivesse condições, dinheiro para pagar, levava os filhos. E isso aconteceu na época de Jeremias. O rei da época queria levar uma jovem, queria pegar uma jovem, e o Jeremias foi e avisou o pai dela, a família, e mandou que fugisse com ela para que ela não fosse abusada e pegasse ela para a dívida. Então era desse jeito. Se você não tivesse tivesse o dinheiro para pagar, na época a dívida, você tivesse filhos, eles pegavam os teus filhos como escravo e levavam filhos, o que tivesse para pagar aquela dívida. Na época da lei as coisas eram complicadas. E então essa mulher clamou a Eliseu. E olha o que Eliseu respondeu. E Eliseu lhe disse, olha o que Eliseu lhe disse aqui no 2. O que tens, o que te hei de eu fazer? Declara-me que tens em casa. Perguntou ela, o que tem de eu fazer? O que tu tem em casa? Eliseu perguntou para ela. E ela respondeu a Eliseu. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela tinha uma botija de azeite. Você não vai entender aqui embaixo o significado dessa mensagem. E então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados e todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Ele mandou aquela mulher ir pedir vasos emprestados aos vizinhos e não poucos vasos, muitos vasos. Olha bem, aquela mulher não tinha nada a não ser uma botija de azeite. Para ver o que o homem de Deus pretendia fazer através de Deus na vida daquela mulher. E olha a fé que essa mulher teve também no homem de Deus. As coisas de Deus eram muito impressionantes. Seguia-se confirmando pelo Espírito, apesar que o Espírito Santo não tinha dado, mas simplificava o Espírito de Deus na vida de Eliseu e na vida dessa mulher. Por quê? Aí aqui embaixo, ela falou que só tinha uma botija de azeite. Olha o 3. E então disse ele, foi pedir para ti vasos emprestados. Então disse ele, vai e pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Mas esse eu já li. Vamos para o 4. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre o teu filho, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à porta o que estiver cheio. Ele falou para ela deitar o azeite em todos aqueles vasos que pegou emprestado, e põe à porta os que estiver cheio. E aquela mulher só tinha uma botijinha de azeite. Olha só o que Deus fez. Vamos para o 3. É o 4 que eu li. Põe a porta, a parte, e põe a parte o que tiver cheio. Partiu, pois, ele e fechou a porta
sobre si e sobre o seu filho, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. O azeite do vaso daquela mulher nunca esvaziava. Ela ia enchendo os vasos e o azeite não acabava. Ela ia enchendo o vaso e o azeite não acabava. Olha para vocês verem. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse o seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ela disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Amados, na graça hoje, as coisas não funcionam exatamente desta forma. O Senhor está dizendo aqui da seguinte forma: se você precisa de algo, vá à luta. Se você está desempregado, vai atrás de emprego. Ore ao teu Deus, confie nele. Se você é temente a Deus, você vai, que portas vai se abrir. O Senhor está falando que vai te sustentar na terra pela sua fé, como a fé desta mulher e a fé de Eliseu. Se você é um vendedor, fabrica alguma coisa como eu, vá à venda. Não importa a circunstância. Se os seus amigos, quem está do seu lado, está falando, a venda está ruim, não vende, é isso, aquilo, vá. Porque assim como aquela mulher pegou a botija e encheu com uma botija todos aqueles vasos de azeite, assim Deus vai preparar clientes para você como se fosse aquelas botijas, e aquele azeite vai ser o dinheiro que você vai voltar no bolso. Seu bolso vai voltar estufado da rua pela sua fé, porque assim é a promessa de Deus. Então, na vida do cristão, na vida do homem e da mulher de Deus, o que dá o crescimento e o que sustenta, o que faz todas as coisas, é Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje nós só recebemos um milagre através de Cristo, através de Jesus. Agora, se você ficar parado dentro de casa, sem trabalhar, esperando em Deus, você vai morrer de fome. Porque hoje o Senhor não vai enviar o homem lá na sua casa, literalmente as suas botijas vão ser cheias de azeite, não. Como a da viúva. Na lei foi. Que aqui ainda não estava na graça. Era necessário que operasse esse milagre, porque não estava na graça e vivia-se na lei. Então esse tipo de milagre era acontecido literalmente, que isso aqui foi literalmente, porque era na lei. Mas hoje na graça funciona praticamente da mesma forma, porém você tem que ir à luta. Você tem que usar a fé, orar e ir à luta. Caso necessário, você é uma pessoa inválida ou você não tem condição de partir para a luta, aí sim você ora. Deus levanta quem for para te ajudar, para te abençoar. Deus levanta pessoas e fala, vai lá e faz isso, isso e isso para fulano e fulano. Não precisa nem você pedir, Deus levanta e traz na sua porta. Pela sua fé. Mas enquanto você está com saúde, 2 pernas, 2 braços, tem uma Bíblia Sagrada explicando tudo, você tem um Deus, Jesus ressuscitado no céu, se você não for à luta, você vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Porque o Senhor quer ver você exercitar a sua fé e ir à batalha. Vai à batalha junto com a fé. E você vai ser abençoado. E tudo seu vai ser próspero. Então não tem, para nós que trabalham, nós que mexemos com, igual eu mexo com vendas, fabrico as minhas coisas para vender,
É dessa forma que eu vivo. Ah, tá ruim, eu sei que tá ruim. Mas eu vou na fé de Eliseu e na fé desta mulher e as botijas vão ser cheias. As botijas são meu bolso. O azeite é o dinheiro que eu vou trazer. Através de quê? De eu crer, de eu ter fé, do temor a Deus em Cristo Jesus. Deus vai me honrar. É dessa forma que Deus trabalha nos dias de hoje. A Bíblia não fala que o injusto ia viver pela fé, não. A Bíblia diz que o justo ia viver nos últimos dias pela fé. O justo, não o injusto. Então a Bíblia está dizendo para os justos, para eles irem pela fé. Ainda que a circunstância tal contrária, usa o nome do Senhor, vai no nome do Senhor Jesus e tudo vai correr bem. Tudo vai dar certo. Porque quem está na frente é o Senhor. O último versículo diz assim: e então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. Então, ela levou-se a palavra ao homem de Deus, o acontecido, e o homem de Deus mandou ela ir vender, Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse a Eliseu, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vivem do resto. E ainda sobrou, pagou-se a dívida e ainda sobrou para viver-se do resto. O Senhor está dizendo para você que está aí parado dentro da sua casa: sai, vai à luta, vai atrás de um trabalho, vender alguma coisa, procurar um trabalho, capinar o quintal, fazer qualquer tipo de trabalho, mas vai trabalhar, vender pão, vender verdura, qualquer coisa, vai à luta. E o Senhor vai deitar o azeite na botija. O Senhor vai colocar no teu bolso o dinheiro que você precisa. A botija é o seu bolso e o azeite é o dinheiro que você vai trazer suficiente para você cumprir as suas necessidades. É isso que a palavra está dizendo para nós no dia de hoje. Aquele homem temia a Deus. Ele temia ao Senhor. Morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Lá no 4, no começo lá, ele diz que o teu servo temia ao Senhor. Se você teme ao Senhor, se você teme ao Senhor, se você vai sair da sua casa crendo que o Senhor Jesus vai julgar a sua causa e que vai interceder por você e que você vai ser bem-sucedido, porque você sabe que o seu Deus tudo pode fazer, vai. E tudo vai correr exatamente da forma a qual você quis que acontecesse e creu que Deus iria fazer na sua vida. É dessa forma que Deus trabalha. Então, nós não precisamos preocupar. Deus é o que dá o crescimento no trabalho do justo. É Deus que faz crescer. Então confia no Senhor e vai à luta, vai à batalha. A Bíblia, a palavra de Deus diz que primeiramente busca o reino de Deus e sua justiça, e as outras demais vos serão acrescentadas. O que você tem que fazer? Buscar a Deus e sua justiça. Ser justo com as pessoas, temer ao Senhor, obedecer a palavra, e as outras coisas serão acrescentadas. Se você é justo, se você busca primeiramente na sua vida, para a sua família, o reino de Deus e toda a justiça de Deus, e anda na justiça de Deus, você é um justo.
E Deus vai fazer cumprir na sua vida. Agora, se você é injusto, corrupto, enganoso, falso, essa palavra não vai cumprir na sua vida. Você vai pela força do braço, você vai pela situação, você olha não, o pagamento já saiu, você vai pela circunstância dos pagamentos das pessoas, da data, porque você vive como injusto, você vive pelas coisas da terra. Agora, aquele que vive pelas coisas do céu, Deus faz prosperar a qualquer época. O Deus guia pelo Espírito Santo a sua mente e te leva nos lugares certos, aonde tem o dinheiro. Porque quem governa e quem guia o seu negócio, a sua vida, chama-se Jesus de Nazaré. Ele intercede a Deus e guia todas as suas coisas, e as suas coisas todas vão ser bem-sucedidas, porque é Ele que está na frente do teu trabalho. Observa-se que a palavra fala que no final dos tempos as coisas iam ser tão difíceis e terríveis que o justo ia viver da fé. Porque a Bíblia está falando, primeiro você tem que ser justo. Primeiro você tem que buscar o quê? O reino de Deus e sua justiça. E as outras demais serão acrescentadas. É o que fez acontecer esse milagre na vida desta mulher, desta viúva. O marido dela era o quê? Temente a Deus. Era justo. O que Deus fez? Fez ao azeite da mulher multiplicar nas botijas, que ela pagou a sua dívida e sobrou para viver do resto. Então entenda que o justo, as coisas dele anda próspera, abençoada. É diferente do injusto e diferente do ímpio. Você vive em novidade de vida. Você vive na graça em Cristo Jesus. É onde que o justo passa por batalhas e luta nessa terra. Porque tudo que Deus dá para o justo é bênção, é bom, é coisa boa. Deus não dá coisa ruim. Deus só dá coisa boa pro justo. Tá? Deus abençoa a tua esposa. Deus abençoa a tua casa, a tua vida, os teus negócios. Tudo que você faz prospera. Tudo que você faz é bom. Você vai colocar a mão para fabricar uma coisa que sai mais bonito, mais bom do que tudo. E aí os concorrentes, os invejosos, tentam te derrubar, te denegrir, te perseguir. Por quê? Porque não é verdadeiramente você, mas a mão de Deus, a mão de Cristo está sobre suas mãos, para que tudo que você faz sai perfeito. E você tem uma cabeça para fazer uma coisa, fazer outra, você não para. Fecha uma porta, Deus abre outra, fecha uma, abre outra, mas você não para, você vai sempre prosseguindo, porque Deus é que está no negócio. Mas Satanás vai levantar. Por que vai levantar? Porque a inveja é uma das coisas que o diabo vai colocar na pessoa, que o diabo já tem inveja de você por tudo que você tem, pelo que você é. O diabo já inveja de você pelo que você é. Porque se você é temente a Deus, ele já inveja. Porque Satanás, ele não tem como ele voltar para onde ele estava. Ele vivia em glória no céu com Deus. E ele foi atirado do céu para o abismo. E ele está condenado por Deus a uma destruição eterna, um lago de fogo eterno, por causa da sua ganância e desobediência que aconteceu no céu. Rebeliou contra o próprio Deus. Então ele inveja de você, porque ele sabe que dentro de você habita o Espírito Santo, habita Deus dentro de você. E aí Satanás já se inveja. Mas como Satanás não tem o poder de te derrubar sozinho, ele usa pessoas fracas para te atacar, para te perseguir, para te ameaçar.
Tem inveja de tudo que Deus te dá, que Deus faz na sua vida. Eu vivo isso, eu passo por isso e observo que realmente é exatamente isso que acontece. Exatamente. Mas se nós usarmos a palavra e vivermos da forma a qual esse homem de Deus viveu e essa mulher viveu e creu, nós vamos ser bem-sucedidos. Em nome do Senhor Jesus. Amados, essa é a mensagem de fé que o Senhor me deu para a minha vida e eu estou dividindo ela com você hoje pela manhã. Creia, confia, mas primeiro, seja justo, busque o reino de Deus e os outros demais serão acrescentados. A paz do Senhor para todos.